André Nassar, especialista no setor, está conosco. André, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado. Eu fiz menção que o setor do agronegócio é inegavelmente uma fonte de boas notícias, porque, evidentemente, estão todas aí. Tá. Agora, há uma discussão também. Os ruralistas, em boa parte, até porque tem um grupo muito forte, uma bancada muito forte no Congresso Nacional, está reclamando de juros, de valores maiores do Plano Safra, o governo não aceitou. Agora tem a discussão do Fundo Rural. Como é que eu equilibro um setor que é, sim, um orgulho nacional e, ao mesmo tempo, no momento de contas curtas do governo, está pedindo mais subsídios, seja via Plano Safra ou reclamando de um passivo, de não pagar um passivo, que é justamente a história do Fundo Rural? Eu entendo que não vai ser fácil equilibrar, porque você aumentar o recurso do Plano Safra agora iria requerer do governo um esforço fiscal maior e o governo não vai fazer, não vai fazer esse esforço fiscal. Então eu entendo que não tem uma solução fácil na questão do Plano Safra. Na questão do Fundo Rural, talvez, porque o Congresso pode alterar a medida provisória na direção daquilo que, digamos, os produtores e os ruralistas querem. Então, talvez ali tenha, mas eu acho que, dependendo da direção que o Congresso for, vai colocar o Executivo numa situação bem difícil, porque, assim, a Receita Federal não vai abrir mão de arrecadar o Fundo Rural. Até porque, no momento, precisa arrecadar. Há um esforço do governo em aumentar a arrecadação. Tem o esforço, mas assim, lembrando que o Fundo Rural, ele alonga a dívida por 176 meses. Então ele não tem um objetivo tanto de gerar arrecadação no curto prazo, ele tem o objetivo de ser uma política educativa, do tipo, olha, imposto tem que ser pago, né? Que é a briga do refis, por exemplo. A Receita quer um refis que as empresas paguem, o Congresso quer um refis que flexibilize para as empresas. Então é o mesmo tipo de discussão que está acontecendo ali no Fundo Rural. Agora, André, vamos voltar à questão do Plano Safra. Isso foi criado lá nos anos 70 pelos militares, os militares têm sempre uma questão de estratégia muito importante, que era levar o agronegócio, a agricultura, ninguém se usava essa expressão naquela época, para o país todo. De fato, conseguiu. E com incentivo público, com dinheiro público, com dinheiro subsidiado para a safra. Se produz soja e milho no Centro-Oeste e não tínhamos isso nos anos 70. Ou seja, claro, aquela ideia de fomentar uma atividade econômica que normalmente parte do ente público, isso é igual no mundo inteiro, o governo brasileiro fez. Esse setor lucrativo do agronegócio ainda precisa de Plano Safra ou ele pode se financiar no mercado? Na verdade, hoje, os produtores maiores, eles já têm um mix entre o que ele se financia no Plano Safra, porque lembrando, cada produtor pode tomar até 3 milhões de reais, ele não pode tomar mais do que isso. Então, a gente estima coisa como 20% a 30% dos produtores grandes estão se financiando no Plano Safra e os outros 70% ele está se financiando em outras fontes. Então, assim, a rigor ele já toma outras fontes, né? Mas acontece que o produtor sempre quer esse 30% com um juro bem barato. Eu acho que a gente tem que começar a repensar um pouco, quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a indicar para esses produtores que tem outras fontes, a gente tem que soltar algumas outras fontes, tem que permitir, por exemplo, o CRAS que os produtores consigam fazer, a gente tem que estimular esses produtores a irem mais a mercado. Eu acho que isso é muito importante, porque senão... CRAS é certificado de recebíveis do agronegócio. Exatamente, por exemplo... Que é um título que se negocia no mercado. Que é um título, LCA, por exemplo. Eu acho que não pode taxar LCA agora, porque a LCA virou uma grande fonte de financiamento para os grandes produtores, para capital de giro. Se a gente taxa a LCA agora, você cria um problema de funding para esses produtores, justamente no momento que você está dizendo, produtor, você vai pegar menos dinheiro no Plano Safra, eu vou concentrar mais no médio e no pequeno e você vai mais a mercado. Então a gente tem que deixar o mercado suprir essa diferença. Porque o governo já tem ali, não paga imposto de renda o rendimento da LCA, não é? Isso. Até 250 mil, que tem segurança para o investidor. Isso, tem segurança para o investidor, mas qualquer operação de LCA não paga... Não paga o imposto de renda. Isso. Ou seja, sobre os ganhos do capital. Isso. Mas boa parte do agronegócio está se financiando por LCA, não é? Já tem algo como 10, 11, 12 bilhões de reais saindo. Daquele pacotão de 200, você já tem aí 5%, pode chegar até 10% LCA. E é todinho, vamos dizer assim, orientado para produtores maiores e para custeio, capital de giro e carregamento de estoque, né, que é onde o produtor consegue realmente pagar uma taxa de juros um pouco mais alta. Então, acho que é uma fonte muito interessante. Quer dizer, se o governo reduz, como reduziu o Plano Safra, focando no pequeno e no médio, porque esse, evidentemente, deve ter alguma dificuldade para chegar no banco,
Se por outro lado... E ele depende mais do plano safra. O pequeno e o médio, grande parte do que ele precisa vem do plano safra, ele não vai no mercado. Porque esse é estratégico, é manter o homem no campo ainda. O grande não precisa disso. Não precisa, é isso aí. Agora, mas se eu for lá e taxar a LCA, por exemplo, que é um grande meio de financiamento do mercado, eu começo a criar um problema que daí o agricultor volta na porta do Ministério da Agricultura para pedir dinheiro do plano safra. Isso, quer dizer, você está tirando de um lado para criar um problema do outro lado. A econômica não fez essa conta. Quando eu vi a história de querer taxar a LCA, eu falei, a conta não fecha. É, porque aí que tá. Acho que a equipe econômica faz a conta, mas ela pensa assim, mesmo eu taxando, é capaz do mercado continuar captando a LCA e emprestando. Mas não vai ser assim, vai ter impacto, vai encarecer. Claro. Tá certo? Então, eu acho que é uma discussão entre uma questão fiscal e uma questão de você colocar um financiamento de mercado que seja competitivo para o produtor. Né? Ou seja, é uma questão de escolha. Se eu quero que o mercado, que o agronegócio vá no mercado se financiar, ou se eu vou pôr dinheiro do tesouro. Mas o dinheiro do tesouro sempre é mais caro. É que a gente não sabe disso, né? O produtor, quando toma o dinheiro do tesouro, ele acha que está tomando mais barato, mas para a sociedade o dinheiro do tesouro é sempre mais caro. Porque hoje o assunto, nos anos 80 era dívida externa, hoje o assunto é meta fiscal. Claro. Né? Não, o dinheiro do tesouro definitivamente é mais caro. Eu acho que o crédito rural teria que ir para uma situação que quase não tem mais subsídio do tesouro, deveria migrar. Inclusive, eu acho que o subsídio do tesouro que está ali, eu acho que devia tirar do crédito e ir para o seguro, que é uma política que ainda requer fomento. O crédito não requer tanto fomento hoje, porque ele já está aí. É o que você falou, ele está aí há anos operando. O seguro, você está falando que é justamente concentrar o recurso se por acaso tiver um problema climático que faça o produtor perder a safra. Para alavancar o mercado de seguro. Sim, hoje, quanto que a gente tem de área segurada no Brasil? 6, 7 milhões de hectares? Quanto que a gente produz? 60. Então, assim, basicamente a gente não segura. E se você tivesse um bom seguro, os bancos iam reduzir a taxa de juros para o produtor, porque ele ia correr menos risco. Né? Então a gente pode criar um círculo vicioso aí, que é virtuoso, desculpa, que eu acho que é interessante. Agora o governo só tem um bolso. Então ou você usa por uma coisa ou usa para outra. O que é uma questão de mais estratégia, inclusive, nesse momento. É isso aí. André, obrigado pela gentileza de nos atender. Eu que agradeço, foi um prazer.